Os anos que eu passei na economia me ensinaram, curiosamente, vindo da política para o debate econômico, é que a gente até pode imaginar, e é por isso o texto do Pedro César Dutra Ferreira, porque quando ele analisa o segundo governo Vargas, ele diz: o governo é desenvolvimentista no longo prazo e tem políticas restritivas no curto prazo. Então, quando nós fazemos a leitura dos governos mais recentes e seu projeto nacional, esse projeto pode ser taxado de neoliberal, quando neoliberal é uma política de curto prazo focal para o debate econômico e para a dimensão econômica. Será que a gente não precisaria olhar além dessa dimensão para recuperar a natureza desse projeto e talvez nos habilitar para a luta política? Porque a luta política vai ter que repensar esses conceitos. É isso aí. Obrigada, professora. Vamos abrir para o debate. Uma pergunta, a gente faz um bloco e depois alguém mais vem perguntar. Cristian. Bom, gostei demais da mesa e é curioso como mesmo a força do presente é tão avassaladora que mesmo em mesas que a princípio falariam de coisas do passado, né, e como o Zé Murilo, que falou de uma tese que foi feita nos anos 70, ou a mesa sobre Alberto Torres, né, o tema de repensar o Estado e o seu papel como protagonista dessa modernização que não termina, né? Porque não termina, porque o progresso não termina, porque o desenvolvimento não termina, né? E está sempre retomando na jornada. Mas não era exatamente sobre isso que eu queria perguntar. Na verdade, não é nenhuma pergunta, porque eu sei que não tem resposta, né? Mas eu queria ouvir, começar pelo Bernardo, né? Quando ele refletia sobre sobre a questão das temporalidades, né? Que medida que eu queria ouvir dele a gente vê em períodos de crise, né, como o que a gente vive, a referência, nesse caso, no caso de hoje especialmente, a referência que a gente vê muitas pessoas retomando é a referência, tentar entender a crise de hoje à luz da crise da República de 46 a 64, né? Então, há interpretações diversas, como do tipo de tentar entender o movimento das elites políticas alinhadas a um argumento liberal mercadológico a partir do movimento da UDN, por exemplo. Esforços de entender, esforços mais ou menos bem-sucedidos, mas, de qualquer forma, é um tema retomado sempre. Então, o que eu queria ouvir de você, quer dizer, em que medida aquele processo realmente oferece elementos, talvez entendendo a partir do movimento das elites políticas, ou de certas permanências de problemas reais na política brasileira, daquele momento que estão retomados agora, ou em que medida isso, na sua perspectiva, é apenas, ou é principalmente, o retorno a uma linguagem de conceitos digamos assim, de uma outra forma, uma mitologia de elementos que você vai ao passado para tentar explicar o presente, porque você não tem uma linguagem política para se referir ao presente, né? Bom, e para a Vera, claro que, se a Vera quiser comentar esse tema, mas o que eu queria, no final da sua fala, você lembrou que um certo projeto nacional desenvolvimentista dos últimos 10 anos, né, dos últimos 15 anos, 12 anos, 13 anos, agora já perdi a conta. Porque normalmente você faz a conta pelos mandatos. Como o mandato não termina, você não consegue mais fazer a conta de cabeça. 4, 8 fica mais fácil, né? 4, 8, 2, 16. Bom, você lembrou, quer dizer, que o projeto só foi viabilizado por um determinado acordo, em um determinado momento, entre o que a gente poderia chamar das oligarquias e de certos setores do mercado, né? E de um projeto de esquerda. E você se interrogou se agora não é o momento que esses dois projetos vão caminhar separados, depois desse período. Bom, ontem a gente conversava lá embaixo, até com o Artigas, né? Eu conversava com ele, sobre
o fato de que, diante da crise econômica, que é real, a esquerda perdeu, pelo menos a esquerda que estava no governo, a capacidade de, pelo menos do ponto de vista do convencimento do debate público, de formular um debate claro, uma proposta clara de alternativa econômica para lidar com a crise. O problema, ou a solução, dependendo da perspectiva da pessoa, né, é que a direita, ou os liberais mercadológicos, têm uma alternativa. E está em ação. Eu não estou discutindo se é boa ou ruim, mas se tem uma alternativa, uma proposta, uma narrativa que está em ação e que produz efeitos. Ao mesmo tempo, pela primeira vez desde a redemocratização, a gente tem uma, digamos assim, uma direita que se organiza pela sociedade civil, né? Que não são apenas as velhas oligarquias, mas são movimentos, MBL, tem dezenas, que se organizam pelas redes sociais. Então, você sabe qual é o projeto, você sabe quem são os atores. Então, o que eu queria te perguntar, para não perder muito tempo, é se hoje na esquerda, quer dizer, a gente identifica o projeto para lidar com esse desafio que o capitalismo brasileiro está enfrentando e quais são os atores que a esquerda vai mobilizar para agir politicamente em direção a tentar convencer a sociedade civil e tentar novamente buscar aquele velho conceito que você disse que não é mais usado, a hegemonia, né? Disputar novamente a hegemonia com discurso, com linguagens, com projeto. É isso. Não levantou a mão. Agradecer ao Bernardo e à Vera. Minha pergunta é especificamente para a Vera, né? Como você disse no início da fala, você ia lançar várias questões, né? Lançou muitas questões e confundiu muito. Eu estou aqui perdida, fazendo um rabisco de como que eu vou fazer essa pergunta. Sempre encantada com as suas falas, né? O diálogo é bastante importante para mim. Eu estava pensando aqui, Vera, nas referências que você mobilizou, desde o momento que você falou do Pedro César, né, me veio um ponto específico, né, no debate, mais especificamente do desenvolvimentismo, que pegando o conceito do próprio Pedro César, que são o que ele escreveu num outro artigo, que é o conceito de desenvolvimentismo, que são aqueles 3 pilares, e um que é muito delicado, que é o planejamento, né? Você falou da década de 30 e chegou até os dias recentes e conversou conosco como é possível que esse projeto ele esteja mais próximo da esfera do espaço do mercado ou do espaço do Estado. Eu vou deixar a pergunta da década de 30 para os corredores, que é muito mais complicado de debater, e falar dessa atual, né? E você fez, ao conversar rapidamente com a gente, se eu bem entendi, você mostrou uma espécie de pêndulo, como é possível que esse projeto ele passe de um lado para o outro, né, de um grupo para o outro, que para mim é muito claro, um lado é o mercado, outro lado é o Estado, enfim, é possível conceituar de outras maneiras. Mas, e aí eu fiquei pensando, né, nessa crise econômica que a gente está passando agora e como isso tem a ver com sobretudo, com a saída do PT do governo e tudo mais, e me veio um artigo do Singer, que para mim já é um clássico, que não responde nada, eu confundo mais a nossa cabeça, mas, de certa forma, é bastante importante, que é aquele Cutucando Onças, né? Aquele artigo é uma beleza, porque ele sintetiza a nossa confusão em poucas páginas. E a minha pergunta é a seguinte, assim, trabalhando com essa ideia de planejamento, e um pouco nas ideias do Singer, como você pensa a questão a forma como o grupo político que estava no governo até então, não sei se eu posso falar PT, porque tinha o Temer, né? Então, complicado. Se na sua concepção o governo, esse último governo até então, vinha trabalhando bem com o seu espaço, porque ele era detentor do planejamento. Ele vacilou com o planejamento que estava em suas mãos, isto é, independente de você ter outros partidos misturados no governo, era o Estado, bem ou mal, que tinha ali o poder do planejamento, ele que estava inserindo, né? Então, você concorda na linha do Singer, que o governo pode ter vacilado
pode ter entregado demais, fez acordo demais, fez aliança demais. Então, quer dizer, a gente tinha os pilares nas nossas mãos. Estou aqui me colocando no lado, me sinto direito, não estou na mesa. Você tinha os pilares desse projeto que, de certa forma, com todos os seus problemas da FRUS, você tinha o planejamento ali do seu lado e a Dilma vacilou, entregou demais. Ou seja, a gente tinha o planejamento com a gente tinha as coisas mais próximas, bem ou mal, as coisas caminhavam. Né? A pergunta é mais nesse sentido. Como você acha que o PT lidou com a questão do planejamento nesse momento? Assim, era isso. Uma pergunta para a professora Vera. Na sua exposição, aparece, em geral, a situação do crescimento econômico ou a distribuição. Mas eu queria saber onde é que ficava a soberania econômica, a ideia de soberania econômica dentro desse projeto nacional desenvolvimentista. Algumas décadas atrás, as pessoas se estapeavam aqui na rua por conta da Petrobras ou da Hana Mining. Atualmente, no Brasil, você passou o controle de várias empresas, inclusive ditas estratégicas, de energia, por exemplo, uma grande empresa paulista, tem o controle de uma empresa estrangeira desse setor, quando na Austrália a mesma empresa, participando da privatização, ganhou a privatização e o governo australiano cancelou a privatização da companhia de Nova Gales do Sul. Numa situação como essa, a gente percebe que, mesmo que a gente tenha uma tradição grande de nacional desenvolvimentismo, mesmo que a gente tenha uma Constituição que fala em soberania econômica, parece que isso sumiu um pouco. Então, a pergunta que eu lhe faria é, será que a gente pode falar em nacional desenvolvimentismo quando esse elemento parece desaparecer? Será que a gente não está vendo uma sombra que é maior, talvez, do que o corpo? Será que a gente não está pegando o que é um grupo muito pequeno de pessoas, talvez no governo Dilma, talvez nem tanto nos governos anteriores do PT, que tinham esse tipo de preocupação, e dando a elas uma dimensão de caracterizar todo o movimento que houve de vários governos? Será que a direita brasileira, que hoje fica mais uma certa ortodoxia de mercado, ela também não quer criar um certo sparing no nacional desenvolvimentismo, que ele talvez seja o adversário de que ela não goste tanto? É uma pergunta, talvez mais para levantar na rede, para cortar, mas é a minha curiosidade. Obrigado. A gente vai voltar aqui para a mesa e tem mais 2 perguntas inscritas e a gente faz outro bloco, tá bom? Tá, então, a pergunta do Paulo Henrique. Tá, de uma maneira direta, né, eu diria, sei lá, talvez, até não sei se é propriamente uma resposta, que o que as crises têm em comum é a situação de crise, né? O resto, né, é fundamentalmente diferente, né? A gente for pensar, sei lá, contexto internacional, Guerra Fria, o momento que a gente vive, talvez até pode pensar como uma crise da globalização, ou que seja, em termos mais amplos internacionais. Mas a crise, né, não deixa de ser um espaço, né, especialmente importante e até profícuo para reflexão, no sentido que, bem ou mal, né, nesses momentos, rumos, né, são tomados. Agora, por outro lado, né, se você for pensar, um outro ponto que você chama atenção, que é justamente a questão, sei lá, das linguagens, né, acho que você pode ter tratamentos variados, diferentes a isso, e até as linguagens, né, reaparecerem, apesar de situações que, não sei, fazendo um pouco, algum cuidado, né, você vai ver que não são iguais, são diferentes, né. Você pode ter um pouco quase atitude, né, do 18 Brumário, no limite, né, que é meio atitude da denúncia, das ilusões, né, de quem está quase que reencenando, né, experiências, né, anteriores que agora não tem nenhum conteúdo. E aí, nesse sentido, né, pensando, né, até a perspectiva do Marx, né, como no fundo, né, ele tem uma idealização, né, do que é o que ele chama a revolução social do século XIX, que seria a revolução social do século XIX, que essa não tem ilusões, ela se critica constantemente, tem um lado quase identificado, tem uma identificação com a razão aí, né, na verdade, né. O que a gente vê, se a gente percebe, pensar especialmente a nossa crise mais recente, né, que estamos vivendo, né, e por isso é mais difícil de lidar,
à luz, né, do pré-64, tem aí uma questão importante para a gente pensar um ator decisivo nela, né, que é justamente o PT, como lida, né, o lidou, né, com certas, não sei se a gente pode chamar linguagens, né, políticas ou tradições, né, no Brasil. E aí a gente pensa, você pode pensar especialmente, no fundo, a questão do populismo, em duas dimensões, né? Em primeiro lugar, a afinidade forte, né, que o PT tinha, né, com a crítica, né, ao populismo, né, no sentido mesmo visto como manipulação, né, e em alguma medida até a visão de que seria uma experiência diferente, né, de organização autônoma, né, dos trabalhadores, e por outro lado a experiência do chamado lulismo, né, que reproduz, né, muito dessas referências, ou reproduz até diretamente no desenvolvimentismo, até no sentido pouco, na verdade eu acho principalmente isso, crítico, né, se for pensar a coisa da Petrobras, como é que é, a coisa com petróleo, né? É impressionante, né? É meio Back to the Future, se você quiser, né? Ou seja, no fundo o que a gente percebe essas carências, aquilo que o Werneck Viana acho que falou com bastante propriedade interessante, a ideia da viagem redonda do PT, né? É como, no final das contas, isso tem claramente um enraizamento, né, no Brasil ligado a uma experiência forte, e no fundo me parece que existe uma dificuldade, né, houve uma dificuldade até de como lidar com isso antes, né, o significado dessa experiência, e mesmo depois, né, a reprodução meio que a crítica, né, dessas referências, né, mesmo que em contextos, situações muito diferentes. Eu não estou falando que Lula é Getúlio, que está vivendo, eu não acho que é a mesma coisa. Mas, no fundo, né, se há problemas, né, na formulação anterior, original, né, e também existe coisas muito interessantes, né, na própria elaboração do VFOR, se quiser, a própria emergência dos setores populares, mesmo que seja uma via por cima, o que seja. Por outro lado, a experiência, a assimilação à crítica, né, da primeira experiência também é um limite forte, né, em termos que, na verdade, né, se foi incapaz, né, de ter, né, no fundo, não sei nem se e acho que a própria política agora se dá em termos mais divorciados, né, do mundo intelectual, mas não houve, né, também, né, uma percepção, que eu diria, mais completa, né, dessa experiência, né, no sentido daquilo que talvez, né, se perde de vista até em termos de projeto emancipatório que você poderia imaginar. Então, acho que existe dos dois lados, né, fraquezas. Existe a fraqueza anterior, né, especialmente pensando a avaliação, né, do que foi o chamado populismo, e existe também, né, uma certa pobreza, né, dessa reapropriação crítica dessa experiência, né? Então, acho que falta, né, na verdade, até uma perspectiva que eu diria mais crítica, no sentido amplo. Aqui, estou terminando. Isso que é o problema da gente provocar, né? Quem provoca, a bola vai, a bola vem, né? Bom, não sei se dá. É claro que não vai dar para discutir, não vai dar para discutir tudo, mas eu queria fazer só algumas colocações, que eu não sei se vão melhorar ou vão piorar. Oi? Alô? Melhor. Assim, algumas questões que eu acho que a gente precisa, talvez eu faça até invertido aqui, voltando para a questão levantada pelo Paulo, tá?
que é o seguinte, do ponto de vista das narrativas e da narrativa que é a esquerda, que eu acho que, eu sinceramente, aqui quem está falando agora, eu não tenho mais obrigação nenhuma com o texto, estou me posicionando de forma mais livre. Eu acho que tem sim algumas coisas que poderiam ter sido feitas, alguns problemas que poderiam ter sido enfrentados e não foram enfrentados. E às vezes eu até fico me perguntando, nossa, mas faltava tão pouco, né, para organizar uma narrativa, para criar um argumento, como por exemplo, do ponto de vista da narrativa. Tem uma saída para resolver essa questão política, até um projeto de esquerda que me parece muito simples. De onde é que, quem é que passou, né, um pouco pela discussão econômica? A economia se divide em dois padrões de desenvolvimento das forças, né, da dinâmica do capitalismo, digamos assim. Ou você tem uma economia do lado da oferta, ou você tem uma economia do lado da demanda. Você tem uma economia do lado da oferta, você vai dizer assim, ó, você entuxa o dinheiro na mão do capitalista, você preserva o empresário, diz que as capacidades dele têm que ser alavancadas, que a economia volta a crescer e lá na frente você dá emprego, você distribui renda. Nessa brincadeira, que eu acho que é isso que o governo termo, para mim, é impressionante, porque ele faz a imposição de um ônus nacional do tamanho de um bonde, que já foi feito em outros momentos, foi feito nos anos 50, foi feito durante o regime militar, mas faz a imposição do ônus do tamanho de um bonde, que é retirar emprego, né? E de uma maneira em que as pessoas não percebem como é que você resolveria esse problema? Você não pode tirar a renda do trabalhador, porque você tem um outro lado dessa dinâmica aí econômica, que é o crescimento pelo lado da demanda, né, de linhagem keynesiana, e que ela é uma teoria econômica. Mas eu acho impressionante, o Keynes morreu de novo, porque ninguém lembra mais do coitado. E que eu acho que estava na base do projeto do grupo petista, que estava assim no começo do governo Lula. Esse bloco desenvolvimentista teve mais perdido no governo Dilma e estava muito achado no governo Lula, porque é um projeto que eles estavam construindo há pelo menos 10 anos. O grupo de economistas que construiu o projeto do PAC, que construiu os planos de desenvolvimento regional, eles tinham uma perspectiva. Crescimento de consumo de massa com industrialização de massa. Né? Claro que isso implica em rever o que é que você deseja do ponto de vista de capacidade econômica, porque também ninguém pergunta para os capitalistas brasileiros, as pessoas acham que você fornecer todas as capacidades para o capitalista, ele vai gerar emprego. Gente, que acho que essa é a questão que a gente tem que pensar, quais são as capacidades que um projeto desenvolvimentista tem diante das mudanças econômicas de uma economia 4.0. Quer dizer, uma coisa era falar de desenvolvimento no pós-Segunda Guerra Mundial, né, em que a gente tem uma onda de desenvolvimento capitalista de tipo industrial, que o Brasil queria fazer, encostar nessa dinâmica, tanto que não era só industrialização, era inovação. Inovação era a chave do projeto que esses caras tinham, até o planejamento, em grande medida, vinha nessa direção. Hoje, senhores, nós estamos falando de um capitalismo que, inclusive na sua base funcional, não trabalha mais com essa dinâmica. Então, como é que a gente vai falar de desenvolvimentismo? Talvez o desenvolvimentismo tenha que enfrentar um outro projeto, que é de repensar, porque nós já, historicamente, a social-democracia repensou a capacidade de acumulação do capitalismo. Esse era a grande virtude política que o Estado-providência teve. Talvez a gente tenha que parar um pouco para pensar o que é que nós estamos entendendo como desenvolvimento econômico. O que nós estamos entendendo como economia? É formar multimilionário, que nem a coisa do Joesley, todo com base em fundos públicos, que exportou riqueza lá para fora. Quer dizer, qual é a devolutiva que a economia tem com a sociedade brasileira, financiada pelo Estado? Financiada. É um escândalo o que aconteceu com esse homem, gente, não é possível. É um escândalo que o BNDES permitiu no Brasil, porque não se enfrenta questões fundamentais como essa. Pode ser capitalista, aqui não precisamos nem fazer revolução. Pode ser capitalista, gente, mas o crescimento da acumulação privada, ela tem que diminuir, porque se ela não diminuir, ela vai colapsar o sistema. Na periferia somos nós, a bola da vez, depois um pouco nos países de renda média, depois nos países do centro. Então tem uma narrativa, eu acho que tem uma narrativa, que eu não sei porque ela não foi mobilizada. O que tem que fazer? Primeiro, tem que defender desenvolvimento econômico que produza emprego, não é que produza capital, produza emprego.
emprego, porque emprego gera renda, e renda gera consumo, e consumo gera capitalista brasileiro, que empodera a soberania econômica. Você tem uma narrativa, por que ela não é mobilizada e que eu não estou conseguindo entender? Que, às vezes dá a impressão que a gente vai ter que demitir o staff, né, dos economistas da esquerda, porque parece que eles... Gente, é um argumento muito simples. Então, eu acho que narrativa tem, uma narrativa que passa por aí. E que, de alguma maneira, a gente tem que problematizar, então, o desenvolvimento tem que pensar em tempos históricos. Por que tempos históricos? Porque tem muita coisa que mudou entre a velha chave do desenvolvimentismo e a chave atual do desenvolvimentismo. Uma delas é que houve um tempo em que o desenvolvimentismo, do ponto de vista de uma ideologia, foi mobilizado pelos intelectuais. Hoje, quem mobiliza as ideias é a mídia. Esse é o problema, né? Quer dizer, qual é a capacidade, por exemplo, que a gente tem de dialogar e formar, né, as nossas teses, as teses produzidas pelos especialistas, pelos intelectuais, como é que elas chegam à vida pública? Não chegam. Os indivíduos são mobilizados por outra forma de narrativa que é sem controle, que é a narrativa dos meios de comunicação. Um meio de comunicação que a gente sabe tem um caráter empresarial, ideológico, tem projeto, né? São projetos curiosos, não são... não é grande política que esses caras têm, eu acho que é micropolítica, é a coisa da coalizão, é a coisa do interesse, e assim por diante. E o terceiro elemento que eu acho que é importante para a gente lembrar, até para explicar o que aconteceu no governo petista, é uma democracia de massa, né? Uma democracia, a tese do Singer está inteirinha calcada em como é que a gente resolve o problema da legitimidade, que, por sua vez, vai produzir elementos de coalizão dentro do governo, numa sociedade em que o seu grande capital é o voto que você tem, e o voto foi instrumentalizado. Foi instrumentalizado. O pessoal diz assim, é o eleitor menos qualificado que vota no PT. Né? Então, portanto, ele está ideologizado, ele foi capturado, mas as classes médias também votam com interesse. E a gente não costuma falar isso do voto da classe média, mas a classe média vota com interesse. Ela é schumpeteriana, como os autores da base do sistema são schumpeterianos, que é isso que o André está dizendo. Como é que você cria projetos que precisa fazer reformas estruturais? Que esse é outro tema. Como é que você planeja de longo prazo? Porque planejamento, ele tá comido e tensionado pelo tempo de governo. Gente, tempo de governo é um inferno, porque ele é medido pela urna. E a urna, ela é legítima. Porque é isso, a legitimidade vai e volta. Vocês não estão impressionados? O que foi 14? O que foi 14? O que foi 16? O que é 17? Essa oscilação? Isso, de alguma maneira, como pesquisadora, eu fico apavorada, porque eu fico pensando, o que nós podemos chamar hoje no Brasil de opinião pública? De opinião pública pensado nesse estamento aqui em cima, né? Uma opinião pública formadora de opinião, não só o cara que está lá embaixo, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar. Eu tenho ficado muito apavorada, porque os autores que vêm aparecendo no meu horizonte são assim, Oliveira Viana. Oliveira Viana, para mim, nesse momento, é o cara que melhor explica a sociedade brasileira. Por quê? Porque, do ponto de vista da sociedade civil, é um novo insolidarismo, baseado no quê? Nas etapas mais avançadas da modernização. Porque nós somos uma sociedade individualista, egoísta, porque os direitos pressupõem uma relação de dupla lealdade, pressupõem solidariedade. Essa é uma base pelo qual eu acho que a nova direita na sociedade civil brasileira, ela está se organizando, porque ela não está se organizando pela economia, não é a economia que está mobilizando esses caras, eu acho que são os valores do ponto de vista dos direitos, do direito à diferença, da inclusão como um projeto social, do reconhecimento do nosso caráter conservador e assim por diante, está no plano da cultura, está no plano desses valores que vêm assim, né? Mas não é o insolidarismo do Oliveira Viana, é outro. Quer dizer, é a mesma trajetória do conceito, só que ele foi ressignificado. Porque esse é um insolidarismo moderníssimo, né? O cara quer para ele, essa é a lógica, o cara quer para ele. Então, só a última questão que eu colocaria aqui é a questão, Tamires, do pêndulo que você colocou, tá? Que eu acho que são duas coisas complicadas, planejamento e o pêndulo. Eu não acho que o pêndulo seja entre mercado e Estado. O pêndulo é entre mercado e sociedade. E o Estado está no meio, nas duas relações. Ou o Estado protege a sociedade, ou o Estado
protege o mercado. É isso que faz a diferença nos projetos políticos que a gente está vendo em voga hoje. Porque a verdade é que esses caras não podiam sequer se chamar de neoliberais. Eles não são neoliberais, porque eles estão usando o Estado para fazer todos os processos de reacomodação da sua lógica. Então, como é que a gente vai falar que esse cara é neoliberal? Eles conceitam tudo de cabeça para baixo. E o segundo é a ideia de planejamento. Tem uma tese que eu li, vou falar para vocês, que muito... O menino é uma brilhante, o menino... Fui numa tese de doutorado, o menino era brilhante, alguns anos atrás, em que ele estava tentando estudar, trabalhar com a seguinte questão: a eficiência alocativa dos recursos do Estado para produzir desenvolvimento e democracia. Então, quando ele começou a pesquisa dele, ele leu Amartya Sen. Não é legal? Desenvolvimento como liberdade, né? Você começa lá, você começa na economia e vai chegar onde não é nem na política, você vai chegar no conceito de emancipação da outra ponta. Pois o moleque ficou 4 anos estudando esse troço para descobrir que os regimes autoritários têm a maior capacidade alocativa em perspectiva comparada. Por quê? Porque em regimes autoritários você planeja por concentração do poder, você não negocia com nada, você não precisa coalizão, você não precisa... Então, esse para nós é um problema do planejamento, né? Como é que você planeja numa sociedade democrática? Tese de quem? Mannheim. Como é que você planeja numa sociedade democrática? Tem muita diferença, tem muita diferença. Tem a ver também. Oi, boa noite. Eu vou tentar ser bem breve, professora Vera. O Mangabeira Unger tinha um livro que foi lançado em 2008, o que a esquerda deve propor, no qual ele falava que um dos erros da esquerda é que ela se manteve na esfera econômica a discutir os limites do redistributivismo, acho que é assim que ele chama. Ele fala, a esquerda só está preocupada com redistribuição, e aí ele criticava isso em relação aos países periféricos, como o Brasil, e inclusive os países, né, centrais. Ele falava que o Obama tinha que perder a eleição porque ele estava cometendo esse equívoco e assim por diante. Eu acho que talvez essa é uma primeira questão relevante, esse debate que a senhora levantou a respeito do neodesenvolvimentismo. Será que o neodesenvolvimentismo apostou demais só na redistribuição e isso pode ter sido um dos erros? E a segunda questão é que eu tenho a impressão que desde a crise econômica de 2008, paulatinamente parece que os governos, sejam de países mais periféricos, para continuar essa divisão, seja os países centrais, estão... a política está se agachando em relação à economia. Então, o Estado está se valendo cada vez mais de medidas coercitivas, inclusive explícitas, né, que no Brasil isso talvez fica gritante, para aprovar medidas que são contrárias ao interesse da maior parte da população, inclusive pedindo debate. Essa é uma coisa que tem me chocado muito, essa política que tem se tornado ordinária de fechar parlamentos ou cercar parlamentos com a polícia para votar medidas que são amplamente impopulares. A mídia também serve esses interesses fim de mercado. Eu queria saber a opinião, enfim, sua, de vocês, se não há talvez uma tendência, já que a gente está falando na década de 30, havia uma tendência mais de crítica ao liberalismo, parece que há uma tendência de simplesmente se rebaixar o mercado e dizer amém, e a política parece que não consegue esboçar nenhum tipo de resposta. Acho que é isso. Obrigado. Mais alguém? Fazer só um comentário que é assim. Como é seu nome? José Arthur.